aula de revisão da matéria de Direito Eleitoral para o concurso da magistratura de 2016 no estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, o objetivo desse encontro, portanto, é pautar os pontos mais importantes a título de lembrança para vocês para a prova objetiva que vai ser realizada em breve. A primeira observação que eu quero começar com vocês é em relação às fontes do direito eleitoral, basicamente a questão da resolução. Há que se lembrar que a resolução é uma fonte do direito eleitoral. A competência para expedir resoluções é restrita aos tribunais. É o Tribunal Superior Eleitoral, na verdade, que tem competência para expedir resoluções em matéria eleitoral, e essas resoluções, elas não podem alterar ou restringir matérias que não estejam dispostas pelo legislador. Ou seja, a resolução não pode restringir direitos além daqueles que a própria lei já o faz. Logo, a resolução, por ter força legal impositiva, é suscetível de ser atacada através de ação direta de inconstitucionalidade. Então, esses são os tópicos importantes em relação à resolução em matéria eleitoral, que é fonte de direito eleitoral. A consulta, que também é considerada fonte de direito eleitoral, ela é uma orientação em abstrato sobre matéria eleitoral. Então, ela serve para dirimir dúvidas sobre essa matéria, mas ela não tem efeito vinculativo. Justamente por isso, a consulta não é suscetível de ser atacada através de ação direta de inconstitucionalidade. Os órgãos da Justiça Eleitoral que podem responder consultas em matéria eleitoral são os tribunais, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral. Daí que um juiz eleitoral ou uma junta jamais vai responder sobre consulta em matéria eleitoral. Outro ponto importante em relação ao direito eleitoral para fins de concurso é o princípio da anterioridade ou princípio da anualidade. Está previsto no artigo 16 da Constituição Federal, lembrando duas situações bem específicas em relação ao princípio da anterioridade ou da anualidade. Primeiro, quando o legislador constituinte fala em lei que alterar o processo eleitoral, observem os senhores que é lei em sentido amplo e, segundo o Supremo Tribunal Federal, até mesmo uma emenda constitucional deve observância ao princípio da anterioridade ou anualidade. Então, essa é a primeira observação. Inclusive, emenda constitucional se submete ao princípio da anterioridade. A segunda observação é que apenas leis que alteram o processo eleitoral que são regidas pelo princípio da anterioridade. Portanto, não é toda e qualquer legislação eleitoral. Para se submeter ao princípio da anterioridade, a lei deve ser aquela que altera o processo eleitoral. Na última manifestação relevante sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a lei da ficha limpa, porque cria novas causas de inelegibilidade, deve observância ao princípio da anualidade. Outra situação que nós poderíamos destacar para fins de concursos é a matéria relativa ao direito partidário. Especificamente em relação ao direito partidário, gostaria de destacar duas situações. Primeiro, as lides, as brigas internas dos partidos políticos, como regra, são solvidas perante a justiça comum. A justiça eleitoral somente vai solver, somente vai julgar matérias relativas a questões partidárias quando essa briga do partido político tiver reflexos no processo eleitoral. Portanto, em regra, todas as lides partidárias são resolvidas perante a justiça comum. Por exceção, a matéria vai até a justiça eleitoral e é julgada pela justiça eleitoral quando ela afetar ou tiver reflexos no processo eleitoral. Em relação aos sistemas eleitorais,
lembrando que nós temos o sistema proporcional e o sistema majoritário. Para fins de concurso, é extremamente importante destacar o quê? O artigo 109 do Código Eleitoral, ele cria uma regra de novo cálculo das sobras. Essa regra foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas a nova lei, a Lei 13.165, ela criou a chamada cláusula de desempenho individual. Ou seja, para ser considerado eleito hoje em um sistema proporcional, o candidato deve atingir, no mínimo, uma votação igual a ou superior, igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. Houve, portanto, uma alteração ao artigo 108 do Código Eleitoral. Se criou essa chamada cláusula de desempenho individual. Então, um partido hoje, quando consegue um determinado número de vagas, só vai ter direito a essas vagas o candidato que atingir esse quórum de desempenho mínimo. Essa cláusula de desempenho individual, ela não é aplicável aos suplentes. Segundo a nova lei, os suplentes podem se classificar e obter essa condição de suplência, ainda que não atendam essa cláusula de desempenho mínimo, que é 10% do quociente eleitoral. A Lei 13.165 trouxe várias mudanças importantes. Também gostaria de destacar em relação à justiça eleitoral, qual foi a introdução importante da Lei 13.65, especificamente em relação aos tribunais regionais eleitorais. Essa lei nova, ela traz o chamado quórum qualificado para os tribunais regionais eleitorais, ou seja, quando o Tribunal Regional Eleitoral for julgar uma causa que importe em perda de mandato, perda de diploma, ele deve deliberar com um quórum completo, ou seja, ele tem que ter a presença de todos os seus membros. Essa é a nova redação dada pela Lei 13.165 ao artigo 28 do Código Eleitoral. Na verdade, essa nova lei equipara o quórum qualificado para essas matérias relativas à cassação de mandatos e diplomas do TRE a uma regra que já era assim encaminhada ao TSE. Por quê? Porque o artigo 19 do Código Eleitoral, desde sempre entendeu que o TSE, quando fosse julgar casos de perda de mandato ou diploma, tinha que deliberar por todos os seus membros. Havia uma previsão expressa no artigo 19 do Código Eleitoral. Essa previsão não era a mesma para os tribunais regionais eleitorais e agora, por força dessa lei nova, que deu nova redação ao artigo 28 do Código Eleitoral, tanto o TSE como o TRE, quando deliberarem sobre perda de mandato, perda de diploma, devem fazê-lo com a presença de todos os seus membros. Em relação à justiça eleitoral, ainda, para fins de concurso, lembrando a seguinte situação: os membros da classe dos juristas, que são 2, que vão compor tanto o Tribunal Regional Eleitoral como o Tribunal Superior Eleitoral, eles são indicados sempre pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário respectivo. Por exemplo, os 2 membros da classe dos juristas que vão compor o Tribunal Regional Eleitoral são indicados pelo Tribunal de Justiça do Estado, ao passo que os 2 membros das classes dos juristas que vão compor o TSE são indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas quem designa esses membros das classes dos juristas, tanto no Tribunal Regional Eleitoral como também no Tribunal Superior Eleitoral, é a Presidente da República. Então, nesse sentido, é a observância para fins de concurso, que sempre o membro da classe jurista, seja para compor o TRE, seja para compor o Tribunal Superior Eleitoral, vai ser indicado pela Presidente da República. Essas são as primeiras observações em relação à parte introdutória do direito eleitoral. Gostaria de chamar a atenção também dos senhores e das senhoras, para fins de concurso, em outras alterações que foram procedidas pela Lei 13.165, de 2015.
Essa lei, por exemplo, introduziu o artigo 368-A no Código Eleitoral, que dispõe que a prova testemunhal singular, quando exclusiva, a prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que levem à perda de mandato. Então, observem essa situação porque ela é extremamente relevante. Outra situação que diz respeito ao direito partidário, já retrocedendo um pouco naquilo que nós conversamos, é a questão relativa à desfiliação partidária, o princípio da infidelidade partidária, na verdade. O que ocorre? Essa nova lei, a Lei 13.165, ela trouxe o princípio da fidelidade partidária para a Lei dos Partidos Políticos. Lá no artigo 22A da Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, foi estabelecido que o parlamentar que se desfiliar de um partido sem uma justa causa tem a perda do seu mandato parlamentar. O legislador, ao mesmo tempo que estipula esse princípio da fidelidade partidária, lá no parágrafo único do mesmo artigo, 22A da Lei dos Partidos Políticos, estipula algumas cláusulas que são cláusulas de justa causa de desfiliação. Ou seja, a pessoa comprovando essas justas causas, ela pode se desligar do partido político e preservar o seu mandato eletivo. O que é mais relevante para fins de concurso é que a justa causa que foi introduzida pela Lei 13.165 é a chamada janela, que é o inciso 3º do artigo 22A, que diz que o parlamentar, nos 30 dias antecedentes ao prazo da filiação partidária, pode trocar de partido político sem perder o mandato. Observem que essa lei, ela estipula, portanto, uma janela, que é o prazo de 30 dias antes do prazo final da filiação partidária, para que todos os parlamentares possam trocar de partido político sem perder o mandato eletivo. Mas uma observação relevante: só pode se valer desse artigo 22A, inciso 3º, aqueles parlamentares cujo mandato se esteja encerrando. Portanto, agora que nós estamos em 2016, ao encerramento dos mandatos dos parlamentares municipais, dos candidatos a prefeito, logo ao encerramento dos mandatos apenas das eleições municipais, e só eles é que podem se aproveitar dessa janela do artigo 22A, inciso 3º. É bom destacar que foi criada em nível constitucional, através da Emenda Constitucional 91, uma outra janela que é invocável daí a qualquer parlamentar, esteja ou não em final de mandato eletivo, então pode ser usada, portanto, por deputados, senadores, sem problema nenhum. E essa janela, que é prevista pelo artigo 90, pela Emenda Constitucional 91, aliás, ela concede um prazo de 30 dias a contar da promulgação da emenda para que haja uma desfiliação partidária. Observe que essa emenda 91, portanto, ela não fala em troca de partidos, ela permite uma desfiliação sem que haja a perda do mandato correspondente. Nós também podemos destacar, em relação à matéria para fins de concurso, questões relativas à capacidade eleitoral passiva, ou seja, o direito de ser votado. O que é bastante relevante lembrar é que uma pessoa, para concorrer a mandato eletivo, tem que necessariamente preencher os requisitos de elegibilidade ou as condições de elegibilidade e não pode incidir em nenhuma causa de inelegibilidade. O que seria importante destacar para fins do concurso agora da magistratura, prova de caráter objetivo? Uma mudança extremamente relevante, que é relativa à condição de elegibilidade da idade mínima. O artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6 da Constituição, estipula as idades mínimas para concorrer a mandato eletivo. E lá coloca 18 anos para vereadores e 21 para prefeitos e vice. O que ocorre? Ocorre que a lei, na sua redação anterior,
estipulava, lá no artigo 11, parágrafo 2º, falo da Lei 9.504, lá no artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9.504, era definido que a idade mínima a ser considerada tem por referência, dizia a lei, a data da posse. A posse para vereadores e para prefeitos é em 1º de janeiro do ano subsequente. Essa redação sofreu uma alteração pela Lei 13.165. A partir da Lei 13.165, o artigo 11, parágrafo 2º da Lei das Eleições, ele tem que ser considerado sob 2 aspectos diferentes. Em relação aos candidatos ao cargo de vereador, para o qual é exigido a implementação de 18 anos, a data para se aferir o implemento desses 18 anos é a data do prazo final do registro da candidatura. O prazo do registro da candidatura, pela lei nova, é 15 de agosto do ano da eleição. Então, na questão da idade mínima, os pretendentes ao cargo de vereador devem preencher a condição de elegibilidade da idade mínima, que é 18 anos, até 15 de agosto de 2016. Os demais candidatos, a prefeito, vice-prefeito e todos os demais cargos, se for o caso, deve-se considerar a idade mínima implementada na data da posse. Então, essa é a situação hoje em relação à idade mínima. Candidatos a vereador devem implementá-la na data final do registro da candidatura, os demais cargos na data da posse. Lembrar mais uma situação importante, que é a questão da filiação partidária. A filiação partidária teve seu prazo reduzido, o prazo era de 1 ano na legislação anterior, e ele passa a ser, com a lei nova, o prazo de 6 meses antes do pleito. Para concorrer, portanto, a mandato eletivo, a partir da atual legislatura, deve-se implementar a filiação partidária, deve-se ter a filiação partidária deferida no prazo de 6 meses antes da eleição. No exemplo concreto, a eleição sendo em 2 de outubro de 2016, os candidatos devem implementar a sua filiação até 2 de abril de 2016. O artigo 20 da Lei dos Partidos Políticos, o artigo 20 da Lei 9.096, ele prevê a possibilidade de o estatuto partidário estipular prazos de filiação superiores aos previstos em lei. Isso é uma faculdade que é assegurada aos partidos pelo artigo 20 da Lei dos Partidos Políticos, Lei 9.096. Podem, portanto, os partidos fixar um prazo de filiação acima ou superior ao previsto em lei. O parágrafo único desse mesmo artigo refere que esses prazos não podem ser alterados em ano eleitoral. Outra situação em relação às condições de elegibilidade, dá para a gente ainda também pontuar para fins de concurso, é que o militar, enquanto em serviço ativo, ou seja, o militar da ativa, não precisa se filiar a partido político para concorrer a mandato eletivo. É uma exceção, portanto, à regra. A regra é que todos que pretendam concorrer a mandato eletivo devem estar filiados a partido político. A exceção única é o militar da ativa. Em relação às causas de inelegibilidade, convém destacar que a lei da ficha limpa trouxe novos dispositivos, a lei da ficha limpa, que é a lei complementar número 135 de 2010, ela trouxe novos dispositivos que criam restrições ao direito de elegibilidade. Entre esses dispositivos, por exemplo, está a condenação criminal por órgão judicial colegiado. Lembrando que, para fins do entendimento do TSE, o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, é um órgão judicial colegiado para fins de gerar inelegibilidade. Então, alguém que tenha sido condenado por um homicídio doloso pelo Tribunal do Júri, a partir dessa condenação já começa a ser inelegível pelo prazo de 8 anos. Essa inelegibilidade da condenação criminal, ela se estende ainda por 8 anos após o término ou extinção da pena. Lembrando sempre que a inelegibilidade por condenação criminal
não se aplica nos casos de crimes culposos, de crimes de menor potencial ofensivo e nos crimes de ação penal privada. Gostaria também de fazer algumas observações, ainda que breves, em relação às ações eleitorais, as ações cíveis eleitorais para fins de concurso da magistratura. Lembrando que a inelegibilidade ou a ausência de condição de elegibilidade, então, tanto a ausência de condição de elegibilidade como a existência de uma inelegibilidade, elas devem ser arguidas na primeira oportunidade pelos legitimados, sob pena de preclusão. Essa primeira oportunidade é a ação de impugnação ao registro da candidatura. Não sendo arguida essa inelegibilidade ou essas ausências de condição de elegibilidade na impugnação ao registro de candidatura, ocorre a preclusão da matéria. A matéria não preclui em duas situações: quando a inelegibilidade tem cunho constitucional, ou seja, está prevista na Constituição Federal, e quando a inelegibilidade for superveniente ao registro da candidatura. Ou seja, a decisão colegiada, por exemplo, surgiu após o dia 15 de agosto, que é o prazo final do registro da candidatura. Lembrando que essas causas que não precluem devem ser arguidas através do recurso contra a expedição do diploma. O recurso contra a expedição do diploma deve ser ajuizado no prazo de 3 dias contados da sessão de diplomação, é interposto perante o próprio juiz eleitoral que concedeu o diploma, o juiz eleitoral o recebe, dá vista para a parte oferecer contrarrazões e quem julga o recurso contra a expedição do diploma nas eleições municipais é o Tribunal Regional Eleitoral. O TSE entende que causa superveniente a fim de justificar o recurso contra a expedição do diploma é aquela que ocorra a partir do registro da candidatura até a data da eleição. Portanto, é entre o registro e até a data da eleição. Nós temos ainda algumas situações importantes que eu gostaria de pontuar para vocês, que é em relação aos prazos finais das ações cíveis eleitorais. Sempre lembrando que as últimas ações cíveis eleitorais que podem cassar registro, cassar mandato ou cassar diploma, têm o seu prazo de até 15 dias após a diplomação. Quais são as ações cujo prazo final é 15 dias a contar da diplomação? A ação de impugnação ao mandato eletivo e a representação com base no artigo 30A da Lei das Eleições, representação por captação e gastos ilícitos de recursos eleitorais. Lembrando que essa representação do artigo 30A, representação por captação e gastos ilícitos eleitorais, é a única na qual o TSE não reconhece legitimidade ativa ao candidato. Nessa representação, o candidato, portanto, está excluído da legitimidade ativa. Já concluindo a nossa revisão, então, gostaria de destacar alguns pontos em relação aos crimes eleitorais que são importantes, lembrando que é vedado ao delegado de polícia instaurar de ofício inquérito policial eleitoral, lembrando que no caso de recusa de o juiz eleitoral aceitar um arquivamento de um inquérito policial promovido pelo Ministério Público, o juiz, de acordo com o entendimento do TSE, deve remeter os autos às câmaras de revisão criminal do Ministério Público Federal. Esse é o entendimento do TSE, que é diferente do Código Eleitoral, que determina a remessa ao Procurador Regional Eleitoral. Também gostaria de lembrar que todos os crimes eleitorais são de ação penal pública incondicionada, admitindo-se, evidentemente, a ação penal subsidiária da pública nos casos de inércia do Ministério Público, e que todos os crimes eleitorais, não importa onde estejam previstos, são exclusivamente dolosos. Não existe, portanto, crime eleitoral culposo. Para encerrar, falando das questões relativas
ao processo eleitoral ou à campanha eleitoral propriamente dita, lembrar que houve mudança dos prazos relativo às convenções partidárias, que passaram de 20 de julho a 5 de agosto. O prazo do registro da candidatura ficou até 15 de agosto, quando ele for feito coletivamente, com mais 48 horas subsequentes à publicação do edital para os candidatos fazerem o registro individual, caso tenham esquecido. E, por fim, a propaganda eleitoral, que tem o seu início a partir de 16 de agosto de 2016, no caso dessas eleições. Lembrando, fundamental é lembrar isso, que a nova lei, a Lei 13.165, restringiu consideravelmente as hipóteses de propaganda eleitoral antecipada. O artigo 36A da Lei 9.504 define que não é considerada propaganda antecipada, desde que não haja pedido explícito de voto, atos de promoção pessoal, divulgação de pré-candidatura, divulgação das ações políticas desenvolvidas e também divulgação das ações políticas que se pretende desenvolver. É de extrema valia que vocês deem uma lida nas alterações promovidas pela Lei 13.165. Eu acho que é extremamente importante essa visão. A Lei 13.165 também criou o chamado recurso, o efeito suspensivo automático nos recursos oferecidos contra as decisões do juiz eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral nos casos de cassação de diploma, de registro ou que importem em afastamento do titular. Portanto, decisões do juiz eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral que importem em afastamento do titular ou em alteração da vontade popular são necessariamente recebidas no efeito suspensivo automático. Isso é a regra do artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral. Uma outra mudança da Lei 13.65 é a questão das novas eleições. A partir da Lei 13.165, para haver uma nova eleição, é necessário agora haver o trânsito em julgado da decisão que cassar ou indeferir o registro do primeiro colocado. Então, o primeiro colocado, o vencedor das eleições majoritárias, que tiver o seu registro ou diploma cassado, após o trânsito em julgado dessa decisão, independentemente do número de votos que ele tenha obtido, vai haver uma nova eleição. Sugiro também dar uma lida, portanto, no artigo 224, parágrafos 3º e 4º do Código Eleitoral. Em relação ao financiamento de campanha, por fim, lembrar que as doações de empresas, as doações de pessoas jurídicas, estão terminantemente proibidas nas campanhas eleitorais. Essas são basicamente as dicas que nós temos para a prova da magistratura, questão de caráter objetivo, agora que vai ser realizada no próximo mês de abril aqui no estado do Rio Grande do Sul. Lembrando sempre que, havendo um tempo disponível, recomenda-se a leitura das alterações legislativas levadas a efeito pela Lei 13.165. Desejo a todos uma boa prova, sucesso extremo e que nos encontremos na fase subsequente para tratar então já da próxima etapa do concurso para juiz. Boa sorte a todos e até uma próxima.